Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o médico psiquiatra Ronald Mendonça. Doutor Ronald, voltando aí nessa questão da luta antimanicomial, o fundamento realmente desse movimento? No momento em que querem, no entender do senhor, acabar com a internação dos pacientes psiquiátricos, que têm problema psiquiátrico, esses pacientes seriam tratados, no caso, em casa, seria isso? A luta antimanicomial prevê internamento em hospital geral. Agora, hospital geral não é junto de um paciente operado de apendicite. Então, o hospital geral que queira se habilitar a receber paciente psiquiátrico, ele vai ter que fazer um hospital psiquiátrico dentro do hospital geral. Então, ele vai ter que ter um amplo espaço para os pacientes caminharem, andarem, que o paciente, o doente mental, ele fuma e não tem como proibir isso, ele toma cafezinho, ele anda pelo hospital, às vezes deita, então ele tem uma liberdade, tem jardim, ping-pong, praxeterapia, que é a terapia ocupacional, se tiver um campozinho para ele praticar esporte. Então, você imagine tudo que a gente tem, só que seria assim, vamos dizer, vou para a Santa Casa, unidade psiquiátrica. Então, isso para esse pessoal já seria o suficiente, porque o paciente não ficava com esse estigma, né? É uma visão, sabe? É uma visão. Mas o nosso problema, Flávio, não é hoje de luta antimanicomial. Nós não estamos brigando por luta antimanicomial de jeito nenhum. O que nós estamos lutando nós não queremos mais pacientes psiquiátricos do SUS na clínica de repouso Dr. Zé Lopes de Mendonça. Porque a diária que eles pagam é ultrajante. Ultrajante. Eu ontem comprei um sanduíche, foi R$22. Um passaporte, um minuano, R$22. Então, meu amigo, se você vai cortar o seu cabelo, um cabelo lindo desse, deve ser assim Quase uma nem coisa... tem, doutor Ronald. É? O cabelo quase nem tem. Sim, mas aí é mais difícil ainda. Você vai R$50 no mínimo. E lá nós temos corte de cabelo, nós temos tudo direitinho para os pacientes, nós damos roupa aos pacientes, nós temos toda uma estrutura. Então, veja bem, o Ferreira Goulart escreveu alguns artigos sobre isso, muito interessantes, que o Ferreira Goulart tem um filho esquizofrênico, tinha dois. Um deles morreu, suicidou-se, eu não sei, e o outro, de vez em quando, tem um surto, e ele termina dizendo, esse pessoal da luta antimanicomial, ele quer ter mais amor ao meu filho do que eu. Ele termina, um dos artigos dele é assim. Ele deve tratar, certamente, nesses artigos, como não li, doutor Ronald, dos transtornos causados por um paciente com um problema psiquiátrico dentro de uma casa. Sim, muda tudo. Outra coisa que eu ouvi um dia desse, uma barbaridade, porque é de uma autoridade da saúde, dizer que a doença mental é igual a diabetes, é igual a hipertensão arterial. Quer dizer, você já viu um doente com hipertensão arterial se masturbar na frente da família, querer ter relações sexuais com a mãe? Você não vê isso. Muitas vezes. Agressivo, arrombar a porta, essa comparação é extremamente infeliz. Infeliz. Comparar um paciente com doença mental, ele transtorna a vida da família. Transtorna a vida da família. Completamente. De todas as famílias, mesmo das classes mais abastadas.
Eu vou colocar a minha opinião a respeito, que não é opinião, é a informação que eu tenho a respeito, de casos de pessoas até idosas, casais de idosos, mais de 70 anos de idade, que têm o seu filho, um parente, ou um filho, ou um irmão em casa, com problemas psiquiátricos, esquizofrenia, e os transtornos são muito grandes. E muitas vezes o paciente, né, a pessoa que está com essa patologia, é a pessoa de porte físico mais avantajado do que o pai, do que a mãe, do que o avô, do que a avó. E é complicado, de fato, pelas informações que eu tenho de vários casos, doutor Ronaldo. Extremamente complicado. Agora, o internamento não pode ser visto como uma prisão. O internamento deve ser visto como uma coisa provisória e sempre pensando que o paciente vai ter condições de voltar ao convívio da família, ao convívio. Só que muitos pacientes não conseguem. Na realidade, não são muitos pacientes, mas um percentual razoável, ele não consegue voltar mais para a família do mesmo modo, inclusive perde até o lugar em casa, porque a família se muda e não tem mais o lugar da pessoa. E essa tem sido uma das dificuldades que a gente tem encontrado. Porque a responsabilidade dos pacientes que estão internados, mais de uma centena de pacientes, é da Secretaria da Saúde, do município. Foi ela que internou os pacientes. A Zé Lopes não pegou um lacinho e foi buscar nenhum paciente. Nenhum psiquiatra da Zé Lopes interna vai buscar paciente de ambulatório. Eles já chegam com uma guia, compreendeu? No máximo, eles chegam com uma situação emergencial e trazido muitas vezes pela polícia ou pela ambulância. E aí, pacientes amarrados. Quer dizer, é uma coisa que você lá no hospital, você fica desarmado de dizer, não, eu não vou receber. Compreendeu? Esses pacientes, porque nós não temos mais o convênio. O convênio foi cancelado. Nós não queremos mais ser humilhados, nós não queremos mais nos submeter a uma diária de R$ 32. E, recentemente, a secretária da Saúde nos enviou um memorando, alguma coisa assim, dizendo que ia rebaixar o número de doentes e nós fizemos o cálculo de quanto seria no final. Então, seria R$ 30. Então, a gente estava querendo uma diária de mais de 40, ela rebaixou para 30. Doutor Ronaldo, o senhor fez referência agora há pouco, na abertura desse segundo bloco, à esquizofrenia. E a gente tem observado que, pelo menos dos tempos para cá, a gente tem visto muita divulgação em relação a casos de esquizofrenia. Qual a causa da esquizofrenia, doutor Ronaldo, se é que existe uma em particular? Flavinho, eu vou lhes frustrar um pouco. Eu não sou psiquiatra, eu sou neurocirurgião e neurologista. Desculpa. Sou professor de neurologia, fui professor de neurologia durante mais de 33 anos da universidade. Mas eu vivi dentro de um hospital psiquiátrico e vou lhe responder. A esquizofrenia tem causas genéticas. Ou ela aflora episodicamente, né, como a diabetes ou uma doença de Parkinson, ou ela é nitidamente familiar. Você olha um esquizofrênico, aí você passa a observar às vezes, né, não são em todos os casos, alguns membros da família, e você vai ver que as pessoas têm traços que fogem um pouco do que seria normal. É tão difícil você falar isso, né? A normalidade é tão... Nós mesmos temos fama de doido, né? Eu e alguns irmãos meus, os filhos do Zé Lopes são doidos. Então nós temos essa fama. E aí, mas a genética é muito poderosa.
é muito poderosa. Mas é possível compatibilizar a doença, o tratamento, com atividades normais? Sim, 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 sim. Nós tivemos pacientes, não necessariamente esquizofrênicos, que galgaram a carreira política por uma questão de ética, não vou dizer, que as pessoas podem não ficar satisfeitas disso. Eu fiz essa pergunta a propósito do seguinte: agora no final de semana passado, morreu um médico, pesquisador inclusive americano, num acidente de carro. Ele que foi o personagem que deu motivação àquele filme Uma Mente Brilhante. E ele, apesar de ser portador de esquizofrenia, chegou até a ganhar um prêmio Nobel. Por isso que eu fiz a pergunta, eu queria saber se o caso dele era exceção ou se era comum. Não, ele tinha... Existem muitos casos de esquizofrenia em que o indivíduo tem uma parte da mente dele esquizofrênica e a outra parte raciocina. Mas quando o Nash, que era um físico, se eu não me engano, ele estava em crise, ele se confundia, ele tinha aquele delírio de que era consultado pelo FBI para... Você assistiu o filme, né? Assisti. O filme romantiza um pouco, mas aquelas três figuras, aquele delírio crônico que ele tinha, daquele amigo, daquela criança e tal, né? Mas ali é um caso, mas tem vários casos nossos. Eu tive como professor, lá dentro da Casa de Saúde, um matemático. Ele era um esquizofrênico e ele me ensinava matemática. Eu, garoto de 13, 14 anos. Então, é perfeitamente compatível. Nós já tivemos escritores lá, um geógrafo, que era um pesquisador muito acurado. E ele, praticamente, ele vivia lá na clínica. Ele falava só, ele se aborrecia às vezes, achava que as pessoas estavam perseguindo ele, achava que estavam rindo dele, etc, 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 etc. Mas eles produziam, faziam livros. Ok, muito obrigado ao médico neurocirurgião Ronald Mendonça pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você também, telespectador.